Vamos em frente. Uma pesquisa feita pela XP, com 122 representantes do mercado financeiro, mostrou a aprovação de 70% a Jair Bolsonaro. Em janeiro, no entanto, o número era ainda mais alto, 86%. Ou seja, 16 pontos de queda. Ainda está alto, mas houve uma queda considerável. A explicação pode estar em outro detalhe da pesquisa. Os ouvidos apostam numa reforma previdenciária de 700 bilhões de reais em 10 anos, valor menor do que o previsto inicialmente, que era de 1 trilhão de reais. E até o texto que foi apresentado prevê uma economia de 1,1 trilhão. A gente até comentou, né, Zé Maria, que seria aquela margem da choradeira para o Congresso, mas agora o pessoal do mercado já está prevendo apenas 700 bilhões de reais. Rodrigo Constantino, eu começo essa por você. Eu sentia, e acho que todo mundo falava, um grande otimismo do mercado financeiro no começo do governo Jair Bolsonaro. Aí vem algumas crises políticas, episódios mal conduzidos, vem a dificuldade de articulação da base do governo no Congresso Nacional, vem essas declarações também do Jair Bolsonaro amaciando o texto da reforma da Previdência antes de ele passar pelo crivo dos parlamentares, quer dizer, por aquele processo de barganha, antes de sofrer as exigências em troca de alguma coisa, e tudo isso parece que vai diminuindo, pelo menos, o otimismo. Ele ainda existe, mas ele está aparentemente reduzido. É isso, Rodrigo? É isso, você tocou nos pontos certos, na minha opinião, Felipe. É uma desarticulação do governo, uma falta, talvez, de convicção do presidente, porque o histórico dele no parlamento não é o de defensor de reformas nesse sentido, né? Então ele contou muito com o posto Ipiranga, como ele chama, que é o ministro Paulo Guedes, mas o ministro Paulo Guedes hoje mesmo já deu indícios de que vai tentar participar mais da articulação, o que demonstraria justamente a preocupação que ele está tendo com essa resposta, com essa reação, né? Também tem o fator de uma vitória com base num discurso muito antipolítica contra tudo e todos que estão aí, né, do Congresso, e essas bancadas temáticas sem a articulação partidária. E na hora de aprovar reformas, você precisa dos votos dos partidos. Então, fica aquele risco de quiprocó, toma lá da cá e com corrupção, inclusive, ou pelo menos aceitando indicações esquisitas, né, de pessoas despreparadas para cargos, como dizia o Severino, aquele que fura poço, né? Eu quero aquela diretoria. Então, tem todo esse risco e o mercado está sentindo isso. O mercado está vendo o seguinte, olha, falta articulação, falta vontade, talvez, do próprio presidente, falta conseguir trazer para o jogo, né, a militância, por exemplo, que também eu não sei se é tão convencida assim da necessidade da reforma previdenciária. A área econômica liberal não me parece ser a prioridade dessa militância, está muito mais focada em questões de moral, costume, conservadorismo. Então, está deixando meio de lado. E aí não vai ter jeito, porque o próprio ministro Paulo já disse que 1 trilhão seria a marca d'água ali, a linha que não pode vir abaixo. E lembrando sempre o nosso telespectador, o nosso ouvinte, Felipe, 1 trilhão de reais de redução no crescimento da despesa. Não é que o governo vai, de repente, gastar menos do que gasta hoje. É que se ele não fizer essa reforma nos moldes propostos, ele vai gastar ainda mais do que ele gastaria com a reforma, que seria 1 trilhão a menos de gasto extra. Talvez tenha ficado confuso, mas reduzir ritmo do crescimento da despesa. É fundamental para o país voltar a crescer. Sem essa reforma, o mercado está certo em ficar bastante apreensivo, porque a reforma é o grande teste de um governo bem-sucedido ou medíocre. Aliás, ontem a Bolsa de São Paulo caiu quase 2% depois do Jair Bolsonaro sinalizar que apoia mudanças na proposta da reforma da Previdência, como a redução de 62 para 60 anos da idade mínima para mulheres se aposentarem. Era essa amaciada a qual eu estava me referindo. José Maria Trindade. Eu acho bom acreditar e acompanhar o que pensa o mercado, viu? Eles têm os tais olhos de lince. Eu sempre me perguntava, Felipe, eu acompanho aqui a esplanada dos ministérios, Congresso, e as pessoas do mercado, que são os gerentes governamentais, toda grande empresa tem ou uma empresa, uma microempresa que faz o gerenciamento de governo, as associações nacionais também. Então a gente convive diariamente com esses profissionais chamados de assessores para o governo, né? Assessores governamentais. E eles sabem muito.
Durante a Lava Jato, algumas perguntas que eu tinha foram respondidas. É que funcionários do governo recebem ou recebiam salários, mesadas, para passar informação em primeira mão para setores empresariais. Por exemplo, o anúncio antecipado de um aumento de IPI para uma indústria automobilística, por exemplo, essa informação vale muito, porque pode passar uma noite inteira ou 2 dias faturando, né? E aí não pagaria esse imposto durante esse faturamento neste dia. Além do que projeção de investimento e tal. Essas informações são muito valiosas no mercado. E a gente vê que o mercado agora está analisando com base em fatos ali que estão debaixo dos nossos olhos. Então, esta vacilada, o que eu chamo de o presidente piscou primeiro, né? Do presidente Jair Bolsonaro, de que vai ceder nesses 2 pontos, mostra que a reforma que está colocada no Congresso não será a reforma final, ou seja, haverá uma reforma muito menor, que será uma reforma política. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão veio dizer que o presidente Jair Bolsonaro se equivocou ou falou, ou foi mal interpretado, na verdade, né? Foi mal interpretado quando disse aquilo, que não estaria recuando na reforma da Previdência. Mas o que passou é o seguinte, é isso aí, de que ninguém vende o que não compra. Se você não acredita na reforma da Previdência, você não tem aquela força e aquele olho de chegar para um deputado e falar, vota nesse projeto. Agora, o que acontece, Constantino, é o seguinte, a reforma da Previdência, ela é muito maior do que o seu texto. O que eu quero dizer com isso? Porque além, evidentemente, da aprovação da reforma em si, a aprovação do projeto vai dizer ao mercado e ao exterior que o presidente Jair Bolsonaro tem um comando da política. E mais, que é um conjunto de políticos do Brasil que está interessado em manter a execução firme fiscal, ou seja, não endividar, que está interessado em manter o Estado enxuto, né? Se não aprovar a reforma da Previdência, cai e desaba tudo isso. E o mercado tem informações. E essas informações são analisadas por pessoas que estão ali no dia a dia acompanhando, porque isso é traduzido numa coisa que o empresário gosta muito, que é dinheiro, né? Eu, na minha avaliação, posso dizer a você, Constantino, Felipe e ouvintes que nos acompanham aqui, a reforma da Previdência não está sob controle do presidente Jair Bolsonaro. A reforma da Previdência está sob controle de líderes no Congresso Nacional. E não é retórica. Tem um grupo formado lá para apoiar o ministro, eu venho dizendo isso aqui com insistência, para apoiar o ministro da Economia, Paulo Guedes, e equipe econômica. Isso, o interesse é manter uma agenda liberal. Se o presidente vacilar ou não quiser, o Congresso apoia esse grupo porque está muito forte esse apoio no Congresso Nacional. Por isso que o ministro da Economia está se propondo a negociar. Agora, o ministro da Economia ir negociar lá no varejão do Congresso é uma novidade e eu pago para ver, viu? É isso aí, nunca ficou claro, nunca ficou clara a resposta para uma pergunta que eu fiz lá atrás na corrida eleitoral, no comecinho, quando João Dória ainda era cotado para ser presidente da República, que é até onde vai o liberalismo econômico adotado em discurso pelo Jair Bolsonaro nos últimos anos. Não ficou claro durante a corrida eleitoral e agora a gente vê essas amaciadas no texto mais firme da equipe econômica, que tem, evidentemente, uma linha muito mais liberal do que o histórico de votações do presidente da República, como citou aí o Rodrigo Constantino.